impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim, como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também ao irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que este se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido aos semelhantes. E assim, como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo, que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Vamos orar. Mestre, amigo Jesus, espiritualidade bendita que nos acompanha, equipe de Paulo, que com certeza tem os olhos sobre nós, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos aqui iniciando o estudo das cartas a Gálatas. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos reunidos nessa família, nesses amigos queridos, de podermos nos manifestar, trocarmos ideia, para interpretarmos melhor essa carta. Ampara-nos, Senhor, os propósitos de nos melhorarmos a cada dia. Ampara-nos, Senhor, para que perseveremos no estudo e no trabalho do bem. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática essa carta que Tiago nos envia, nos ajudando a entender o nosso comportamento com relação ao nosso próximo. Ampara aqueles irmãos que na noite de hoje não poderão comparecer. Ampara, Senhor, a todo aquele que sofre, aos nossos irmãos que fugiram dessa vida pelas portas da autodestruição, aqueles que no dia de hoje tiveram ou que terão ideias de suicídio, que eles possam ser envolvidos e amparados por Maria de Nazaré. Fique conosco, Senhor, nos ajudando nesse estudo dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Conforme a Jane colocou, sejam bem-vindos ao nosso estudo número 100. Início da Epístola aos Gálatas, tá? E colocando o crédito aqui também para a Ângela, que antes do estudo começar, ela destacou a importância de quem ainda não viu o estudo da introdução que foi feito semana passada, a introdução aos Gálatas, a cultura, sobre a cruz. Então assistam, porque faz diferença no estudo da carta, né? Em alguns momentos nós vamos lembrar desse estudo lá da introdução, porque conforme nós colocamos, Paulo se utiliza da cultura deles para poder levá-los a um discernimento maior sobre o Cristo, ok? Então, assim, assistam a introdução,
tá? E depois faço as observações e o restante são os nossos estudos aqui. Muito bem. Já que semana passada a gente fez uma grande introdução aos Gálatas, agora eu vou fazer uma pequena introdução da carta. Uma pequena mesmo, tá? Porque a gente já vai cair no versículo primeiro aí do capítulo 1. Lembrando, mais uma vez, todo estudo aqui eu vou lembrar vocês, tá? Que o capítulo 2 da carta aos Gálatas vai ser um estudo do Paulo Estevão do capítulo 5 da segunda parte. De novo, o capítulo 2 da carta aos Gálatas, nós vamos acompanhar junto com o capítulo 5 de Paulo Estevão, localizado na segunda parte do livro. Então, assim, leiam, vão se preparando, leiam, eu tenho certeza que vocês já leram a carta aos Gálatas toda, agora vocês estão relendo. Então, assim, faça mais uma leitura, pega o capítulo 5 lá e faça as observações, que tenho quase certeza que é a interpretação do capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, tá? Então, é um fato que marcou bastante ali aquele momento do cristianismo nascente. Enfim, Epístola aos Gálatas. Gente, é uma carta pequena. As cartas daqui para frente, elas vão ser menores, tá? Não vamos ter carta como os Romanos, nem como 1 aos Coríntios. Então, é uma carta pequena. O intuito da carta, vamos lá, alguns pormenores que é importante vocês estarem se localizando. O Paulo, ele vai mostrar uma liberação da lei mosaica, tá? Ao mesmo tempo que ele quer demonstrar um relacionamento íntimo com Cristo, tá? Para que isso aconteça, você tem que ter uma nova vida, você tem que ter uma regra de fé, tá? Então, ou seja, todos os indivíduos hoje quando eu falo assim, na época do Paulo, tá? Que estão professando o cristianismo, eles estão liberados do legalismo. Eles estão liberados, tá? Então, essa é a razão dessa epístola, essa é a razão dessa carta, que ela está acima de todas as outras, tá? Com única exceção da Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos tem muito mais coisa, mas os comentaristas escrevem que a Epístola aos Gálatas é a carta magna da fé cristã. Podem escrever isso aí. A Epístola aos Gálatas é a carta magna da fé cristã. E vocês vão entender o porquê. Se você já leu toda a Epístola aos Gálatas, você com certeza se deparou com um antigo adversário de Paulo, que se chama judaizantes. Um antigo adversário de Paulo. Ele está combatendo mais uma vez o antigo judaísmo. É claramente nessa carta aí, tá? Gente, uma pequena observação, tá? O judaísmo, ele fez de Deus um grande monarca. Se vocês estudam, vocês sabem disso. Fez um grande monarca. Um tirano terrível, um credor, um juiz severo, um juiz enérgico, que manda matar, que manda punir. Isso que o judaísmo fez. Tá? Um vingativo. Tá? E o que aconteceu? Através dessas revelações, através de Paulo, e através da percepção de Paulo, Paulo verificou que não é nada disso. Não é nada disso. Então, o que ele está falando? Gente, vocês estão libertados de todas essas crenças. Vocês estão livres. Deus não é o juiz. Deus não é o tirano. Deus não é o ser que se vinga. Isso é chamado o caminho da graça, que é o caminho da fé. É o caminho dessa liberdade com Cristo. Tá? Por isso que ele tem o Cristo como um alvo. Então, o que Paulo está fazendo? E a gente viu isso em Romanos. Tá? O Paulo está liberando todo mundo do sistema sacrificial,
Paulo está liberando todo mundo do ritual, está liberando da cerimônia, está liberando de todo aquele legalismo. A gente viu isso em Romanos, a gente viu isso. Ele está liberando isso aí. Gente, com Jesus não preciso disso. E aí o que acontece? Por isso que eu estou pedindo para vocês lerem o capítulo 5 da parte 2, porque essa controvérsia é que deu origem ao primeiro conflito ou concílio, vamos dizer assim, da igreja nascente cristã. Foi essa controvérsia que Paulo olhou, virou e falou assim, gente, com Jesus, vocês não precisam fazer isso. Mas existia uma outra vertente que falava o seguinte, se vocês querem se tornar cristãos, vocês têm que se tornar judeus primeiro. Essa era o conflito. Então, os judaizantes são cristãos. E o que eles pregavam? Que para você seguir os passos de Cristo, você tinha que seguir o judaísmo. Você tinha que se tornar judeu e depois cristão. Entendeu, gente? Mas judeu no sentido legalista só, né? Exatamente, judeu no sentido legalista. Você não pode comer carne de porco, você tem que respeitar o sábado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É totalmente contraditório, né? Isso, vocês estão sentindo o que Paulo estava mexendo. Então existia uma vertente que falava, não, senhor, Jesus era judeu. Jesus era judeu. Vocês têm que, antes de se tornar cristãos, seguir o Cristo, vocês têm que se tornar judeus. Vocês têm que ser circuncidados. Vocês têm que ser... Isso foi a briga, vocês sabem, vocês leram Paulo e Estevão. A briga do Tito, que quando Paulo... Por isso que eu estou pedindo, leiam esse capítulo, gente. Se lembra do Pedro, que recebeu uma carta, que ele estava lá na igreja? O Tito teve que ser circuncidado para poder participar daquela assembleia. Para vocês verem o tamanho do conflito. Tá? Então, assim, o que faziam esses judaizantes? Eles confrontavam Paulo. Então, com o passar do tempo, quem leu nas entrelinhas de Paulo e Estevão, viu que eles evitavam Paulo. Eles não gostavam de Paulo. Eles não gostavam. Então, assim, existia um grupo, aonde Paulo passava e depois ele ia embora, esses judaizantes entravam. Esses judaizantes chegavam na cidade. E eles começaram a deturpar tudo. Eles começaram a pregar um outro evangelho. Eles começaram a falar que Paulo não seguiu Jesus. Vocês já viram isso. Isso não é novidade. A gente viu isso na carta que a gente estudou agora. Isso não é novidade. O grupo está de novo ali. Está de novo ali. Só que essa igreja, as igrejas da Galácia, Paulo fundou também. Na primeira viagem dele. E ele pregou o evangelho para os gentios, da forma como que ele recebeu. E aí veio um grupo de judaizantes e falou assim, não, vocês são cristãos? Não, é assim não. Não, vocês têm que fazer isso. E aí, o que as igrejas da Galácia fizeram? Ah, é mesmo? Puxa, então vamos fazer. Eles se moldaram ali. Então, Paulo está rebatendo isso aí. Os judaizantes, resumindo, eles fazem um trabalho totalmente contrário do que Paulo faz. O Paulo libera eles, os judaizantes prende. Paulo fala que não precisa, os judaizantes falam que precisa. Então, eles fazem um trabalho totalmente contrário. Então, igual a Jane lembrou, eles falam assim, você quer ser cristão, você tem que circuncidar. Não tem que circuncidar. Não, tem que ser... Essa era a briga. E depois, o que eles faziam? Circuncidou, você tem que cumprir todos os preceitos da lei mosaica. Aonde está o cristianismo, gente? Então, a salvação para esse grupo era fazer tudo que o judeu fazia. Então, por isso que quando Paulo utiliza a graça, o caminho da graça, e a gente vai ver também de novo esse termo aqui, ele fala que essa graça, ele veio para todos. Ele veio para todos, esse caminho da liberdade com disciplina, tá, gente? Por favor, me entendam, é isso aí, não preciso nem explicar. Então, os judaizantes, nós vamos ver nesse primeiro capítulo aqui, Paulo fala que eles fazem o falso evangelho. Os falsos evangelhos.
Se a gente pudesse colocar uma marca nesse grupo judaizantes, nós colocaríamos o seguinte: eles são os ultraconservadores. Os chamados... Como que é a palavra mesmo, gente? Ortodoxos? Ortodoxo, obrigado. Isso, os ortodoxos. Fugiu aqui, mas na hora a gente pescou. Então eles são os ultraconservadores, são os ortodoxos. Tem que ser assim, tem que fazer isso aqui. Esse é o tema central dessa questão. Por quê? Agora, sabe uma coisa que eu fico pensando? Um desses líderes que pensavam dessa forma era Tiago. Tiago, que esteve com Jesus. Paulo não esteve com Jesus, esteve depois, né? Mas, assim, é por isso que é difícil de entender por que Tiago, que acompanhou Jesus, que ouviu a pregação de Jesus, que ouviu o exemplo que Jesus dava quando ele tratava todos da mesma forma, por que Tiago agia dessa forma? E Paulo, que veio depois, conseguiu entender a essência do evangelho. Por que você acha que Tiago procedeu dessa forma? Eu pergunto. Bom, o que a gente estuda é que ele queria os benefícios dos fariseus para ajudar na igreja de Jerusalém. Existia uma boa intenção ali por trás. Existia a parte do sustento financeiro. Então, ele acabou se deixando levar por essa ideia. O Tiago, ele não conseguiu, mas ele tinha intenção de ser fariseu. Na história dele. Se lembra quando o Saulo de Tarso entra na casa do caminho para poder prender Pedro, Estevão? O que o Tiago estava fazendo? Estava de joelhos, lendo os pergaminhos da Torá. Por isso ele não foi preso. Então, assim, ele tem uma afinidade com a Torá muito grande, coisa que Saulo tinha muito mais. Só que o Tiago ficou em Jerusalém e o Paulo saiu a evangelizar. Então, sabe, vocês querem cuidar daqui? Tá, mas eu vou cuidar dos outros lá, dos gentios. Então, assim, a grande pergunta que fica intrínseca na carta aos Gálatas é assim: como que eu posso me tornar cristão sem me tornar judeu? É isso que o Paulo vai mostrar. Por quê? Gente, presta muito atenção, porque isso é muito sério. Se o Paulo não tivesse defendido, se o Paulo não tivesse lutado por isso, nós teríamos totalmente um comando judaico dentro do cristianismo. A mensagem do Cristo seria engolida pelo judaísmo. Nós somos filhos de Paulo de Tarso, gente. A missão de Paulo, não sei se vocês já pensaram, mas ela foi assim, ímpar dentro de toda a história do cristianismo. Se ele não tivesse lutado, até Pedro aqueceu com algumas coisas, até o Pedro. Depois, mais para frente, que Pedro entendeu mais. Mas então, se o Paulo não tivesse lutado, fez algumas flexibilizações, a gente vê aí o caso do Tito, mas ele conseguiu salvar a vertente, a nascente do Cristo. Talvez por isso os judeus excomungaram ele, né? Exatamente. Em qualquer lugar que você pesquisar, você vai falar assim: Paulo não era judeu, Paulo é um lunático, Paulo, como diz na IA, Paulo alucinou. E é engraçado que em qualquer debate, hoje em dia, com alguém da vertente judaica, eles continuam sustentando essa mesma tese. Nós não vemos Paulo como alguém relevante. Nós vemos ele como uma pessoa completamente desequilibrada. Isso aí. Porque ele abriu mão da posição que ele tinha. Né, da fama que ele tinha, de tudo que ele tinha. Então, para quem está de fora e vê uma pessoa que tem tudo que o Paulo tinha e que abre mão de tudo, enlouqueceu. Mas eu acho que não seja nem por isso não, Jane. Acho que tipo assim, o que aconteceu com Paulo foi que os judeus da época tomaram consciência de que eles não conseguiram o campo que eles queriam, esses ortodoxos aí, ó.
entendeu? Igual o Sidney acabou de colocar aí agora, que eles tentavam engolir o cristianismo, que eles tentaram unir, né, as duas coisas. E Paulo foi tipo assim, o divisor. O divisor. Foi ele quem não deixou que isso acontecesse. É o sim, sim, não, não. Aqui Exatamente. você pode, aqui não. Isso aqui não Aqui tem não tem nada a ver jeito. com Cristo. Entendeu? Isso aqui não. Isso aqui pode. Entendeu? Só para vocês terem a ideia. Isso que o Paulo está combatendo. Quem não fosse judeu não podia ser cristão. Então, com isso, as mulheres ficaram em segundo plano. Uma coisa totalmente que Jesus não fez. Por quê? Porque para ser cristão você tinha que ser judeu. Para ser judeu você tinha que circuncidar. Isso não é assunto só de homem. A mulher não participava. Entendeu? Então, assim, se Paulo não ganha essa discussão, se Paulo não vai para frente, seria terrível para todas as comunidades. Então, o que o Paulo vai fazer? Vai falar assim, gente, isso aqui não é essencial. Gente, isso aqui não precisa. Gente, isso aqui não. Isso aqui não. Então, o Paulo está excluindo esses judaizantes. Né? Por quê? O que esses judaizantes fizeram, gente? Eles foram uma força do mal que era para dividir o cristianismo. Já naquela época, eu falei assim, vamos dividir, vamos implodir esse pessoal aqui. Eles fizeram que os cristãos se dividissem. Né? Fizeram que, de novo, né, subjugasse a mulher, o pobre. Estava voltando tudo o que era antes. Né? Então, quando o Paulo vai falar desse batismo, esse batismo é alguma coisa profundo. Tudo bem que se você vai falar assim, emergir na água, tudo bem. Aquilo ali tem um símbolo. Hoje em dia está até esquecido esse símbolo. Se você perguntar, você não sabe nem mais por que emerge na água. É um nascer de novo, é uma nova criatura. Ninguém mais sabe esse símbolo. Mas o batismo do Paulo era o seguinte, joga tudo que é lixo fora e vem para a nova aliança. Esse que é o batismo. Batismo interior, né? É isso aí. É isso aí. Então, a proposta do Paulo é ter uma unidade nas comunidades cristãs. Esse é o movimento de Paulo de Tarso. O Paulo, ele faz um movimento de incluir todos. A mulher, inclui. O pobre, inclui. O cego, inclui. Inclui tudo. Tudo. Então, como ele fala, é o revestimento de Cristo, que é o batismo. Então, novamente, essa tradição de emergir na água é receber uma veste nova, é uma veste interna. Tá? Então, o que Paulo vai falando nessa carta? Ele vai configurando isso aí, ele vai falando que existem diferenças, existem, mas as nossas diferenças não dão motivo para a gente desunir. As diferenças têm que existir, e é uma coisa que hoje em dia está todo polarizado. Então, Paulo vem exatamente isso, fala assim, gente, as diferenças têm que ter, mas isso não pode nos desunir. Não pode. Não pode. Só porque você pensa diferente, da minha opinião, eu tenho que te excluir, eu tenho que te combater, eu tenho que desejar a morte para você. Não, Paulo vem falar assim, não é isso não. Não é isso. Então, ele fala o seguinte, fala assim, olha, quando você era criança, você precisava assim, não faz isso, não faz aquilo. Não desse jeito. Com Cristo, você se tornou adulto. Você está na sua maturidade, então você não precisa dessas normas. Essas normas não têm mais sentido. Elas não fazem mais o que elas vieram para fazer. Essa lei não salva ninguém. Essa lei não salva ninguém. Você tem que ter a consciência do erro e trabalhar. O que a lei falava? Caso você faça isso, você é punido isso. Se você não fizer isso, acontece isso. Era punição, a lei era punitiva. Jesus abdicou de tudo isso, gente. Vocês sabem. Jesus abdicou isso. E quem estudou a carta aqui aos Gálatas vai ver que isso vai aparecer com mais intensidade lá no 3º capítulo. Né? Vai aparecer lá, vai falar do batismo, que a gente falou lá no capítulo 11 da carta aos Romanos. Se lembra quando a gente falou da enxertia?
né? Que os gentios foram enxertados na árvore do evangelho, né? Que a árvore era o Cristo, né? Então, assim, ele vai colocar isso aí. E o Paulo vira e fala assim, olha, a árvore do judaísmo não salva ninguém. Ela não salva, né? Eu não sou mais um galho separado. Eu estou enxertado dentro com Cristo. Eu tenho que produzir fruto nessa árvore, né? Então, o contexto histórico da carta aos Gálatas, dessa epístola, ela é muito atual. Gente, Pois é, eu estou aqui pensando que você falou que, né, que é uma carta escrita para os espíritos. Eu fiquei isso. pensando como que está precisando de um Paulo hoje. Olha quantos elementos estranhos estão sendo assimilados na doutrina espírita. Quantas coisas estranhas. É um centro que faz apometria, é um centro que faz não sei o quê, é um centro que vende isso, é um centro que Outro dia eu comercializa fiquei aquilo. sabendo de um que é cheio de imagens. Para quê? Eu não sei. Então, assim, as pessoas hoje se deixam se convencer com muita facilidade. Por quê? Porque a gente não estuda. A gente não estuda. Então, há divisões. Então, se você for olhar, tem divisões? Tem divisões. É a nossa realidade. Não podemos mentir, né? Então, assim, depois de Paulo abordar essa liberdade, colocar a prática de uma vida guiada pelo Espírito Santo, que é essa nova liberdade, e em um dos trechos mais famosos dessa carta aqui, ele vai falar que as obras da carne não dão fruto do Espírito. Entendeu? As obras da carne não dão fruto do Espírito. Se eu não me engano, isso está no capítulo 5. Então, assim, olha o quanto que o Paulo está comparando. E ele ainda vai se utilizar de um fato aqui, que eu tenho anotado, eu lembrei aqui, que é muito marcante para esses judaizantes, que é o Abraão. Se lembra, a gente já falou do Abraão lá atrás também? Ele volta a falar em Abraão aqui. Por quê? Ele cita Abraão. Porque o Abraão, ele não era justificado pelo judaísmo. Abraão é muito antes da lei de Moisés. Então, ele fala que nós somos filhos de Abraão. Por quê? Não existia o legalismo na época do Abraão. Então, Abraão fez a primeira aliança, né? Exatamente. Então, assim, por que ele fala que nós somos filhos de Abraão? Porque Abraão creu. Só isso. Quando Deus mandou, vai para lá, ele foi. Quando Deus mandou, pega o Isaac e sobe no monte, ele foi. Abraão creu. Então, nós somos filhos de Abraão porque nós temos a mesma fé, porque nós cremos. Não é porque a gente segue lei, é porque nós temos a mesma fé. Estão verificando como que é bem sutil esse jogo que Paulo está fazendo? Ele se pega uma figura marcante de um patriarca do judaísmo e fala assim, gente, vocês estão vendo Abraão? Abraão não tinha lei. Não tinha lei. Como que vocês querem? Abraão foi pela fé. Nós somos pela fé também. Então, é bem... É Paulo de novo, né, gente? Lutando contra esse povo, lutando para poder manter o quê, gente? Para manter a mensagem do Cristo vivo, gente. Para manter isso aí. Nossa, fiz uma introdução muito grande, né? Nossa Senhora, Jesus Cristo. Falo muito, gente. Isso foi ótimo. São lembretes que a gente precisa mesmo ter para iniciar o estudo. Por isso que eu estou revivendo isso aí, para a gente poder ver como que agora nós vamos entrar no capítulo 1, aí vocês vão ver com que ele está falando, vocês vão ver a luta dele. Aí você fala assim, nossa, mas Paulo de novo está brigando com esse pessoal. Mas isso, gente, você vê que é a luta de Paulo, gente. Gente, para Paulo tomar chicotada, pedrada, ser preso, isso era de menos, gente. Vocês sabem disso. Para Paulo, o que mais machucava ele era ver isso aqui, ó. Era ver todo um esforço que ele fez e daqui a pouco introduz uma coisinha lá no meio e começa a desconstruir tudo. Nossa, para Paulo aquilo ali devia fazer ele dobrar do lado avesso. O homem devia ficar, né, bravo.
A gente viu isso na carta severa. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Epístola aos Gálatas, primeiro capítulo, versículo 1. Tá? Então, ele já vai começar com uma saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus. Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, gente, o cartão de visita dele. É o cartão de visita dele. A autoridade dele, ele já está apontando aqui, não veio dos homens. Não veio Ô, dos homens. Sidney, isso aqui é como se ele estivesse fazendo referência à aparição de Jesus para ele. Então, assim, foi o encontro dele com Jesus que tornou ele assim. É essa referência que ele está fazendo quando ele faz isso? Quando ele fala assim? Jane, a referência que ele está fazendo é que ele está pregando o Jesus vivo, o Jesus ressuscitado. Ele sempre fala do Jesus ressuscitado, ele não prega Jesus morto. E aí ele pega o gancho que os Gálatas tinham essa crença, né, na vida eterna. Tá vendo como faz, vai se anexando isso tudo aí? Da então, imortalidade, mas aqui é o vivo, Jane. Então, eu sei, não é isso que eu estou falando. Quando ele fala assim, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, Sim. mas por Jesus. Sim. Isso é referência ao encontro que ele teve com Jesus? Não, eu não acredito não, Jane. Eu não acredito não. Não seja do encontro dele não. Aqui para mim, essa saudação inicial já está dando início à batalha que ele vai lutar aí, a controvérsia dele. Então ele já está dando um cartão de visita. Olha, a minha autoridade não vem de homem. Ela vem de Deus que ressuscitou Jesus. Ou seja, ele está falando que a palavra dele é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. A mensagem é de Jesus. Não veio de homem, não veio da carne. Veio do divino. Tá? Tanto é que ele vai reforçar isso, Jane, nos versículos 11 e 12. Olha lá, 11 e 12. No 15 ele vai reforçar isso também. No 15 ele vai reforçar isso. Ele vai, 11 e 12, se vocês quiserem anotar aí, 11, 12, 15 e 16. Ele vai reforçar isso aí. Tá? Ou seja, ele foi o vaso escolhido para Jesus para essa missão. Se eu fosse resumir esse capítulo, esse versículo, ele é o vaso escolhido por Jesus. Tá? Então a sua autoridade não é humana. A sua autoridade é divina. Então, conforme a Joelma pegou isso aí, isso é crucial para o entendimento dos Gálatas. Porque a mensagem que ele está levando não é uma pura teoria, não é uma invenção, mas é uma revelação da espiritualidade, é uma revelação de Deus, é uma revelação do Cristo ressuscitado. Tá? Então, ele já está mostrando a sua autoridade para combater os judaizantes que tinham sua autoridade dos homens. E aí é engraçado como é que esse primeiro versículo reforça essa coisa de Jesus vivo. Tira ele da cruz, porque aqui eles fazem a referência de Romanos 1:1. Romanos 1:1, quando ele escreveu a carta, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus. Em momento nenhum, aqui nesse pedaço, ele coloca que Jesus é o ressuscitado. Ele tira Jesus da cruz logo de cara. Né? Mas Paulo é o Cristo ressuscitado. Paulo é o Cristo vivo. É o Cristo vivo. É o Cristo vivo. Então, logo no início, ele já dá ênfase à origem divina da sua missão. Para quê? Para poder minar, para poder o pessoal que está lendo a mesma coisa que ele fez na carta severa, começar a verificar a credibilidade que os outros têm. Qual que é a credibilidade dos judaizantes? Eles se baseiam em quê? Qual que é a autoridade? É humana ou é divina? Olha só a perspicácia do Paulo, gente. Gente, isso é muito profundo. Eu fico até arrepiado quando eu falo um negócio desse com o Paulo aqui, porque em uma frase só, ele já faz você tremer.
Ele já faz você verificar aqui. Aí, continuando, né? É o versículo 12: todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, ele já está fazendo, aqueles que estão comigo. Tá? Ou seja, ele não está sozinho. Tem gente com ele. Ele está pensando menção Aí aqui, também irmãos. ele está se referindo às outras igrejas? Ele está se referindo àqueles que estão pensando conforme Paulo. Ah, tá. Na Galácia. Na Galácia. E na Galácia. Todos os irmãos que estão comigo. Porque eles tinham noção, né, de que existiam outras igrejas. Sim, ele fundou aí. Ele fundou. Então, assim, essa mensagem, ela está sendo endossada pelos irmãos. Pela comunidade cristã que está ali, que estão pensando conforme Paulo. Então, ele não está sozinho nessa luta. Né? Então, isso já dá um peso, falando assim, olha, eu não estou sozinho, eu tenho os irmãos. Deixa eu te pedir uma coisa. Você falou aí agora de uma referência que reforça essa autoridade de Paulo, você colocou até o versículo 12. Eu perdi as outras, eu só peguei o versículo 12. Ou alguém aí pegou? Não, é versículo 11, 12, 15 e 16. 15 e 16. 11, 12, 12, 15 e 16. 15, 16. Tá, obrigada. Tá? Olha, gente, que interessante o versículo 3. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante isso aqui, porque estudando o judaísmo, a gente vê que a saudação judaica era shalom, significa paz. E Paulo, nessa saudação, além de paz, ele coloca graça, que é charis, que é uma palavra grega, charis, né? E que significa como que eu vou colocar assim? Que significa uma liberdade, que significa uma caridade que liberta. É uma charis, é uma graça. Então ele está unindo nessa saudação duas culturas, shalom e charis. Ele coloca uma palavra, um comprimento hebraico junto com uma palavra grega. Você escreve charis mesmo? Charis. Não, você escreve charis. Charis. Mas se lê charis. Tá? Então ele já está abrindo para essa nova aliança. Então ele faz a saudação aqui. Tá? Ele ainda está na saudação. Versículo 4. Graça e paz, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Deixa eu ler o 5 também, porque é uma vírgula. Vou ler de novo, tá, gente? Desculpa. Que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 4 e 5. Olha só. Olha só. Que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Como que a gente pode entender essa frase de Paulo? Quem me diz isso aqui? Que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele está falando de Jesus, tá, gente? Como que a gente pode entender essa frase de Paulo, pelo conhecimento espírita que nós temos hoje aí? Quero ouvir vocês. Um de cada vez, tá? Por favor. Respeitem o outro aí. Esses nossos pecados seria assim, o mundo da regeneração, esse mundo mal, é que nós estamos aqui vivendo agora os pecados da carne, e aí, através dos ensinos dele, a gente vai conseguir o reino de Deus, ou um mundo melhor, ou a regeneração? Pode ser. Pode ser. Mas vamos por etapas. Quando a gente fala de pecado, eu já falei isso nos estudos para trás, eu não falo pecado nessa complexidade teológica, ela não é uma falha individual. Tá? O pecado, ele é um conjunto de falhas. Tá? É um conjunto de falhas.
Tá? Porque assim, errar, a gente erra todo dia. Todo dia a gente erra. Tá? E o pecado, ele é um conjunto de erros. E esse conjunto de erro nos estagna, nos faz parar. Naquele ponto, nos faz parar. Ele nos aprisiona. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, por que que Jesus foi sacrificado? Ele foi sacrificado porque nós defendemos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, não quisemos ouvir ele. Então, assim, tudo o que era de mais ruim, os nossos pecados naquela época, fez que Jesus fosse à cruz. Então, quando ele fala assim, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, por tudo que a gente está fazendo. A negação, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. É por causa de nossos pecados. Né? Exata, por nossos pecados. Nossos pecados. Tá? Os nossos conjuntos de atitudes egóicas, o nosso conjunto de atitudes equivocadas, nosso conjunto de atitudes farisaicas. Ele foi levado ao martírio, tá? E a gente que estava fazendo o quê? Eu estava defendendo meus status quo, eu estava defendendo meu orgulho, eu estava defendendo minha vontade de não mudar. Só que para eu defender a vontade de eu que não quero mudar, eu tenho que matar o outro. Isso é um conjunto, isso é pecado. Ok? Então, esse pecado, essa consciência, hoje já nos leva no presente mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus. Ou seja, ele foi levado pelo conjunto de nossos erros e hoje a gente está tendo essa consciência. Então, eu estou tentando me livrar disso aí. Do quê? Da culpa por ter levado ele? Não. Estou tentando me livrar do meu conjunto de pecados. Estou tentando me livrar disso tudo aí que a gente arrumou em existência passada aí. Então, de alguma maneira, tem sim, Jane, uma distinção entre o mundo novo e o mundo antigo. Tem a missão do Messias, que vai nos caminhar para um mundo vindouro. Tem sim. Tem uma parte nessa evolução aí. Tá? Então, o Cristo vai nos libertar desse caminho aí. Valéria levantou a mão? Uhum. Aqui, Sidney, a notinha B da BJ fala: o que é esse mundo mal? É o mundo presente em oposição ao mundo messiânico que virá. Uhum. Ele coincide com o reino do pecado e da lei. Mas Cristo, por sua morte e ressurreição, nos livra de todos os tiranos dessa terra e nos faz entrar no seu reino e no reino de Deus, enquanto esperamos a plena libertação da ressurreição corporal. Então, tudo isso aí eu vejo até com o que a Jane está falando. Para nós, hoje, isso é um mundo de regeneração. O que isso quer dizer, esse finalzinho? A libertação da ressurreição corporal, é parúzia? Parúzia. Parúzia é a volta de Cristo, não é? É a volta de Cristo. Então, deixa eu posicionar só a Valéria nessa observação aí. Muito bom a sua observação, tá, Valéria? Eu tenho que tirar meu óculos para ler essa letrinha aqui. Até a vírgula estava indo muito bem. Isso. Depois da vírgula já não é o que a gente coloca. Tá? Então, ele coincide com o reino do pecado, da lei, o Cristo por sua morte e ressurreição, ou seja, pela sua vida, vai nos livrar de todos esses tiranos, fazer entrar no seu reino. É claro que a gente tem que se esforçar, isso aí não é uma graça que vem, que cai do céu, não, tá? E aí que vem, enquanto esperamos a plena libertação da ressurreição corporal, na parúzia, ou seja, quando Cristo vier, ele vai nos ressuscitar no nosso corpo. Então, assim, já não é o nosso escopo, não, tá? Então, mas no restante é tudo aplicável até a nós hoje. O restante é válido. Com a era messiânica que virá, né? Aí ele está tirando esse finalzinho só. E lembrando que esse quando ele fala nos livra de todos os tiranos da terra, lembrando que esses tiranos somos nós mesmos. Então, não é ele que vai nos livrar.
Somos nós que vamos nos transformar. Ô, Jane, tirano é sempre o outro. É É, o sempre o tirano outro. Tirano é sempre o outro. Eu sou tirano, não sou tirano. É. Pergunta a Marina, pergunta os meninos aqui em casa. Eu acho sempre o outro. Então, assim, a gente tá esperando que o outro mude para que eu melhore. Para que o outro pare de me ofender, para que eu melhore. Tem esse pensamento de que a morte do Cristo nos livrou de todos os pecados, nos libertou, e aqui no caso nos livrou de todo o mal, de todos os tiranos. Quer dizer, nada de esforço meu. Não, é isso, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, novamente eu repito, o conceito da graça que é colocado é aquela graça imerecida. Deus olhou assim a Jane e falou assim: Jane, você é muito trabalhadora, eu vou te livrar de tudo, você tem uma vida abençoada. Né? É assim, olhou para você, apontou o dedo e tirou todos os seus pecados. Não. A gente tem o mérito e a necessidade, que são uma balança que vive pesando todo momento pra gente. Né? Ok, Valéria? Ok, pessoal? Certo? Tá? Versículo 6. Paulo fez a sua saudação, tá? Terminou aqui no versículo 5 a saudação, e olha como que ele já começa. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo, e passeis a outro evangelho. Olha só. Tem ironia aí, né? Não, ele já fez a saudação, né? Terminou a saudação e já começa. Admiro-me! A pessoa já começa a falar com você, já fala assim, me admiro muito você. Pronto, você já sabe. Desbancou. Isso aqui é referência àquilo que você falou lá no início, de que o Paulo passava, pregava o evangelho, vinha outros judaizantes atrás e pregavam um novo evangelho. E olha o que ele fala. Tão depressa abandoneis, tão depressa que você... Acabei de sair dali e vocês já estão fazendo outra coisa que eu falei para não fazer, vocês já estão fazendo. Então, ele já começa assim, a admoestação dele nesse nível. Né? Falando que o que eles estão fazendo não é o evangelho que ele pregou, não. Então, assim, terminada a saudação, essa já começa o Paulo tão sério. Se lembra que em outras cartas ele começava assim, alegro-me muito, né? Alegro-me. Aqui não, admiro muito vocês, né? É tão rápido vocês mudarem assim. Então esse é o Paulo, gente. Então a gente tem uma mudança nisso aqui. Ou seja, não deixa de ser um tom de espanto e de decepção ao mesmo tempo. É uma carta um pouquinho menos severa do que os coríntios, mas é severa. Às vezes mais, às vezes menos. Pode falar, Ange. Não, e quando ele diz, admiro-me de que tão depressa, é porque ele conviveu um bom tempo com eles, né? Porque ele ficou doente e foi cuidado por eles. Exatamente, né? Ficou um bom tempo lá. Então, a convivência ali foi muito grande. Sim, né? sim. Como assim? Já esqueceram É isso aí, Ange. aquela convivência, né? Exatamente o relacionamento, a vivência que nós tivemos, né? Você imagina o Paulo recebendo isso aí? Falou assim, olha, os Gálatas lá estão fazendo... Falei assim, não é possível, gente. Acabei de sair de lá, passei um tempo com eles. Imagina a surpresa que Paulo recebeu essa notícia, gente. Por isso que ele fala, admiro-me, né? Porque assim, se fosse qualquer um de nós escrevendo, a gente ia taxar eles lá. Né? E não foi um local que ele passou, criou a igreja aí. Não. Foi. Não é? Houve aquele convívio
compartilhamento de cultura, Isso. tudo isso. Paulo saiu de lá chamando eles de irmãos e eles chamando Paulo de irmão. Então, assim, Paulo ficou surpreso. Tudo que o Paulo trabalhou para libertar ele daquelas crendices, veio os judaizantes e colocou rapidamente aquilo ali. Entendeu? Então, presta atenção, grifa esses aí, outro evangelho. Essa é a acusação de Paulo. Os Gálatas estavam sendo seduzidos por uma mensagem que Paulo não tinha nada a ver com Paulo, não tinha nada a ver com Cristo. Por isso que eu falo, para ele se defender por si só, Paulo não se defenderia não. Mas apareceu um outro evangelho, aí eu tenho que me defender. Aí eu tenho que colocar autoridade. Por isso que ele já começa, autoridade divina, não é autoridade dos homens. Ele constrói uma saudação para chegar aqui nesse versículo 6. Né? Ok. Alguma observação aqui? Mas, gente, é por isso que eu falo. Essa carta é para o nosso movimento atual. Porque, assim, esse versículo já não está lembrando a necessidade de a gente permanecer firme naquilo que a gente sabe que é certo. E nos alertar para que a gente não possa ser facilmente influenciado por coisas que alegram superficialmente. Ah, são ideias muito boas. Ah, excelente, bacana. Mas desvia totalmente o rumo da doutrina. Desvia totalmente o rumo da mensagem. Sidney, dá licença. Sim. Todo mundo está falando aí, eu estou pensando uma coisa. O Paulo tinha que ter uma energia, uma força, um envolvimento muito grande, porque ele estava pregando e ele estava ensinando coisas que um ser que morreu na cruz e ninguém acreditou, boa parte não acreditou, e ele estava tentando novamente colocar isso vivo no coração das pessoas. Vivo. Vindo de um ser que morreu na cruz. Então, naquela época, a inteligência, o conhecimento já era pouco. Então, quem falasse mais alto e quem conseguisse doutrinar de uma forma que fosse vantajoso para as pessoas, elas iam atrás como cordeirinhos acreditando. Então, o Paulo pregava, ele tinha que retornar para pregar, entendeu? Para tentar colocar realmente essa circuncisão que eles falam no coração das pessoas, entendeu? Era o que tinha que ser circuncisado para poder abrir o coração e entrar os novos pensamentos, porque tudo que ele ensinou foi para o espaço com algumas palavras de outras pessoas, num outro novo evangelho que criaram, entendeu? Mas então, não mudou muito não, hein? Não mudou, infelizmente não. O que o Paulo passou, está muita gente passando atualmente. Isso aí é por isso que a gente coloca. Mas, enfim, então eu estava pensando, isso, a força que o Paulo tinha que ter, porque senão podia jogar para... gente, eu já cansei de falar com esse povo, não vou mais falar não, entendeu? Então era muito difícil essa situação dele. Fechou. Era desafiadora, né? Porque assim, isso demonstra, Raquel, o quanto nós somos vulneráveis. O quanto nós somos vulneráveis a essas facilidades, a essas distrações que nos tiram da rota. Entendeu? Somos vulneráveis, isso. Não só vulneráveis, tentador, é atraente, e aí a gente quer jogo de interesse. Entendeu? O que é mais fácil para eu acreditar? Exatamente. Né? É isso aí. O que é o mais prático para mim? Que vantagem mais eu vou ter?
Então eu vou para o lado mais prático, mais fácil que tem. É por isso que o bem sempre está pequenininho, enquanto o mal grita. É por aí. É escandaloso, né? Então É, a gente vê assim que dentro do Consolador prometido a gente enfrenta sérios problemas. A gente enfrenta sérios problemas quanto a isso aí, né? Por isso que a gente se admira com Paulo. Ele fala, começa assim, admiro-me, e a gente cada vez se admira no Paulo, nessa força que ele teve, né? Gente, vamos viajar aqui, vamos alucinar um pouco na maionese aqui junto. Rapidinho, uma coisa passou aqui. Olha só, se Kardec hoje tivesse vivo, Kardec, não vou falar encarnação não, Kardec, se estivesse vivo, vamos supor que ele estivesse lá na França, olhando o movimento espírita brasileiro, escrevendo uma carta para o movimento espírita. Que carta que Kardec escreveria para a gente? Ah, seria uma severa, bem severa. Imagina, gente. Imagina. Que carta que ele escreveria para o movimento espírita brasileiro? Que tipo de mensagem a gente ia ler, a gente ia receber? Né? A gente não está muito diferente dos Gálatas, não, gente. É o que eu estou falando. Se torna sedutor, é atraente, mas o quanto aquilo ali está me afastando ou está me auxiliando na fé, na mensagem central, em Jesus, no bem. O quanto que eu estou alinhado com isso. Isso está me fazendo esquecer, né? Tem um livro muito interessante que eu estou lendo, eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Muito interessante esse livro. Muito. É um Napoleão Hill? É um diabo. Não, C.S. Lewis, né? Ele escreveu lá pro Tolkien. É uma conversa de dois espíritos obsessores perguntando um para o outro: o que eu faço aqui? Ó, você afasta ele. Ó, você faz isso. É a tática, gente. É a tática. É mais ou menos aquele filme lá da Brasil Paralelo. Ainda não vi, não. Aquele do diabo. Eu sei, mas ainda não vi, não. Foi usado esse livro aí como inspiração. O filme foi feito baseado nesse livro aí. O filme ainda não vi, não. Eu estou lendo o livro primeiro. Né? Mas então, assim, gente, fica a lição pra gente. É uma lição pra gente poder estudar Kardec, estudar Jesus, saber, discernir, isso aqui é legal, isso aqui não é. Isso aqui eu vou botar em banho-maria. Não sei, não ouvi ninguém falar isso aqui. Isso aqui achei legal, mas eu não vou passar pra frente, não. Não sei o que é isso aqui. A gente tem que ter discernimento. Senão daqui a pouco Kardec escreve uma carta pra gente começando assim: admiro muito vocês do movimento espírita. Tá vendo? Por aí. Ok, gente, por hoje. Eu sei que vai ser muito denso essas nossas conversas. Mas é Paulo. É Paulo. Então nós não vamos fugir disso aí. É Paulo. Por isso que eu falei. A carta aos Gálatas, ela vai mexer muito com a gente. Muito com a gente. Paramos no 6? Paramos no 6. O 10 tem Emmanuel, hein? Tem Emmanuel. Positivo. Depois vocês procurem como lição de casa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma lida no capítulo 21. Não vou falar qual que é, não. Dá uma lida no capítulo 21 e semana que vem a gente começa com um breve comentário desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Dá uma lida lá. Vamos fazer um exercício. E a gente começa ali, vê o que tem de Paulo lá, e a gente faz esse exercício ali, e aí depois a gente toca o resto lá. Capítulo 21, Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma lida, faz as observações. Semana que vem a gente puxa um pouquinho mais esse assunto aqui.
Fechamos? Ok. Semana que vem, que dia é mesmo? 24/9. E paramos no versículo 7. Ok, gente. Tranquilo, vocês podem respirar agora, tá? Pode aliviar um pouco, tá? Pode relaxar. Vamos partir agora para a prece final. Quem que pode fazer a prece final pra gente aí? Deli, você tá aí, Deli? Oi, tô sim. Gostaria de ouvir a sua prece final, pode ser? Tá bom, pode ser sim. Obrigado. Gratidão sempre. Jesus, mestre amigo, mais uma vez a gente te agradece. Agradece tantas oportunidades. E esta oportunidade de estudar um pouco sobre o que Paulo deixou para nós, amparado pelos espíritos amigos, que tanto nos ensinam. Estamos gratos também pelos amigos espirituais que nos acompanham. Estamos gratos, Senhor, por Kardec, por Jesus, por Ti, que tantos ensinamentos deixaram para nós. Envolva cada um de nós que aqui estamos, imbuídos no aprendizado, e que reflitamos sobre cada palavra e apliquemos em nossas vivências, no nosso dia a dia, em prol de nós mesmos, Senhor, e daqueles que estão à nossa volta. Permaneça conosco, a nos intuir, e que as nossas vibrações diárias, lembrando de cada um deste grupo que estamos aqui hoje, e que estão no WhatsApp, em nossas preces relâmpagos, no nosso culto do Evangelho no lar, para assim reforçarmos, Senhor, a nossa amizade, a nossa harmonia. Muito obrigada por tanto aprendizado, por tantas oportunidades e pela paciência que os espíritos amigos têm para conosco. Muito obrigada, assim seja. Muito obrigado, Deli. Boa noite. Boa noite.